dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar esse momento de louvor, esse período de louvor, orando. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia que tem se estendido a nossas vidas, Senhor. Nesses momentos que temos vivido, Senhor, temos vivido momentos de tanta incerteza, Senhor. Incerteza na economia, incerteza na segurança, na saúde. Em nosso país e em todo o mundo, Senhor, temos vivido momentos difíceis. Há pessoas, Senhor, em toda parte que têm tido problemas de depressão devido ao isolamento social que temos vivido, Senhor. E queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, se faça presente nas nossas vidas, em cada lar, Senhor. Nós te pedimos a Tua graça, Senhor. Continue nos fortalecendo. Nós te agradecemos porque até aqui, Senhor, o Senhor tem estado conosco em nossos lares, nos guardando e nos protegendo. E te pedimos, Senhor, que mais do que apenas segurança, que o Senhor possa estar presente em cada lar, Senhor. Que a Sua presença é o mais importante nas nossas vidas. No nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O livro de Efésios, capítulo 5, nos diz assim: mas enchei-vos do Espírito. A parte B do versículo 18 diz: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso significa que o meio que é colocado ali nesse texto, para que possamos ser cheios, é através da música. Então que nesse momento você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus ao louvar ao Senhor comigo. Cante comigo. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas
nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Quero desafiar você nesse momento a encher a sua casa com o som da sua voz, cantando aleluia ao Senhor. Ele é digno, amém? Erga a sua voz, que possa ser ouvida até pelos seus vizinhos. Vamos cantar juntos, bem alto, em alta voz. Aleluia, 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 aleluia. Olá, igreja! Quero falar com vocês. Faz um tempinho que a gente não compartilha de algumas coisas importantes. Também eu quero deixar com vocês um aviso específico a respeito de uma mudança. Nós tínhamos a nossa Assembleia Regular
marcada para o dia 24, sexta-feira, mas precisamos transferir para o dia 30. Por que isso? A nossa equipe financeira tem feito um estudo detalhado a respeito da situação financeira que nós temos administrativamente como igreja, e não pessoal de cada um, mas de uma forma geral da vida da igreja, do dia a dia, os compromissos que nós temos, e serão avaliados pela equipe, estão sendo já avaliados pela equipe de finanças, na liderança do Sandro, para que nós possamos tomar as decisões mais assertivas. Para isso, temos que ter o relatório já fechado de abril, para facilitar a visualização da situação mais completa. Então, se você ainda não fez a sua contribuição neste mês e puder fazê-lo até esse final de semana ou segunda-feira, por favor, faça, para que a gente tenha um apanhado mais geral daquilo que é a nossa situação, mais real, tá bom? Não queremos nos precipitar em nada, mas temos visto que a situação está bem delicada e não podemos ficar aguardando que ela se complique ainda mais. Orem por nós, podendo contribua e participe também da reunião. Dia 30 às 20 horas vamos nos reunir online. Se você quiser participar, mande uma mensagem para o Sandro ou para o Felipe Aranha e eles lhe dirão como poder fazer. Também eles enviam um link, você acessa esse link pelo seu celular mesmo e participa da reunião, ok? Conte conosco também em oração nas suas situações. Queremos ver logo a igreja reunida, feliz, adorando o Senhor. Enquanto isso, vamos orando um pelo outro. Deus abençoe e nos dê sabedoria para tudo que temos que fazer. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou.
juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Bom dia, igreja, graça e paz. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de cada um que neste momento nos assiste. A nossa devocional de hoje está em Jeremias 18:6, que assim diz: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É na casa do oleiro que o vaso é moldado, e a igreja é a casa do oleiro. Portanto, aconteça o que acontecer, não se afaste da igreja. Nós somos obra do Senhor e a cada dia Ele nos molda para ficarmos segundo o desejo do seu coração, segundo a forma que Ele planejou para que sejamos. Quando nos entregamos totalmente nas mãos de Deus, Ele faz um outro vaso, um vaso novo, segundo bem lhe parece. Não seremos mais os mesmos. Temos que esquecer o passado e partir para o futuro, confiantes na misericórdia do Senhor que é grande. Que a nossa oração seja para que o Pai faça de nós um vaso novo, moldado pelas mãos do Senhor, e que Ele derrame da água viva e faça transbordar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que Ele nos ajude a ter uma vida de santidade, não nos deixando contaminar com as coisas deste mundo. Vamos orar agora, neste momento mais do que especial, é o momento de falarmos com o Senhor. Temos aqui alguns pedidos feitos pelo site da igreja. A Graziela pede pelo seu marido Ariel da Silva, que está fraco na fé, e ela pede também pelo seu casamento. A Adriana Furtado, ela pede pela sua saúde, pela sua vida financeira. Vamos orar por cada vida que ora nos assiste, que ora nos ouve por intermédio da internet. Vamos orar para que Deus traga a cura necessária para cada enfermo, que Deus conceda portas abertas de emprego para aqueles que estão desempregados, que Deus possa encher, transbordar os nossos corações de paz, de amor, de serenidade, de confiança e de esperança, principalmente aqueles que estão tristes, aqueles que estão cansados, abatidos, desanimados, aqueles que já não têm mais nenhuma perspectiva de vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, como o Senhor é bom. O Senhor, Pai, nos leva à casa do oleiro, nos quebra e faz de nós um vaso novo, um vaso para te servir, um vaso para trazer honra ao teu nome. Pai, no santo nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor, para que traga vida e vida em abundância para o teu povo. Principalmente, Senhor Jesus, para as pessoas que estão desenganadas pelos médicos, estão desenganadas pela medicina aqui da terra. Mas o Senhor, Pai, basta apenas uma palavra proferida pelo Senhor. E esta doença pode ser dissipada, esta pessoa pode ser curada. E é neste Deus amoroso, neste Deus que faz milagre, é que nós rendemos as nossas orações. É a este Deus que clamamos por cura, que clamamos por graça, que clamamos por misericórdia. Pai, traga também para os teus filhos que estão desempregados
oportunidades novas no mercado de trabalho. Senhor Jesus, não deixe nenhum filhinho seu mendigar o pão. Não deixe nenhum filhinho seu desamparado. Não deixe nenhum pai de família, Senhor Jesus, sem o devido sustento, sem dar o devido sustento para a sua família. Pai, eu peço também por todo o mundo, por todas as nações que está sofrendo, padecendo com esta contaminação, com esta pandemia, com esse vírus mortal. Que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa estar abençoando todos os profissionais da área da saúde, todos os médicos, enfermeiros, auxiliares de limpeza, porteiros, recepcionistas, pessoal da administração. Que o Senhor possa ser e estar com cada um, trazendo, Pai, o livramento do contágio, Pai, trazendo o livramento da contaminação. Senhor, de uma maneira especial também eu coloco no Teu altar a vida da nossa igreja, a Igreja Evangélica Batista em Ferreira. Eu coloco no Teu altar os nossos idosos, as nossas crianças. Eu peço também, Pai, pelo sustento da nossa igreja neste momento tão difícil, nesse momento de crise, Pai, e de tantas incertezas econômicas. Pai, cuida de cada um, cuida do lar de cada um, cuide do coração de cada um, Pai. Não deixe que a igreja venha a ser envergonhada, Pai. Nós precisamos do sustento material, mas acima de tudo, Pai, nós precisamos do sustento que vem das Tuas mãos, que vem do Seu coração, porque sabemos, se estamos aqui de pé, Pai, é porque o Senhor assim nos permitiu. Então, Pai, que o Senhor permita que a Sua igreja avance caminhando firme, olhando para a cruz, olhando para o Senhor. Esta é a nossa oração que faço no santo e amado nome de Jesus. Amém e amém. Tenham um bom dia e que vocês possam agora ouvir o Senhor falar contigo, falar diretamente ao seu coração. Vamos agora à mensagem. Olá a todos, estamos aqui para mais um encontro nosso, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero te dar uma dica hoje, ainda não tínhamos falado a respeito disso. Se você, enquanto estiver assistindo, você puder convidar outras pessoas para assistir com você, tem essa opção no Facebook. Então faça isso, convide amigos, talvez parentes seus, pessoas que trabalham com você no dia a dia, e você quer deixar com essa pessoa uma mensagem de esperança ou de desafio prático de vida para ela. Então faça isso, convide outras pessoas enquanto você estiver assistindo. Tenho feito isso e tenho visto um resultado interessante das pessoas que eu conheço, amigos meus, assistirem e depois perguntarem alguma coisa, compartilharem ou deixarem lá o like e também se inscreverem para verem outras vezes. Então fica aí o desafio para você e vamos compartilhar da palavra de Deus. Hoje nosso tema é: não se queixem uns dos outros. É uma coisa interessante, porque que as pessoas têm tanta facilidade em se queixar uns dos outros. E temos isso inclusive nas notícias, algumas brincadeiras das pessoas com cartazes, com algumas coisas escritas, que são queixas a respeito daquele com que eles têm convivido no confinamento e dizer uma coisa contrária. Então, eles falam uma coisa e apresentam outras até pedindo socorro, que eles estão em perigo. Uma brincadeira, mas que tem o seu fundo de verdade. Esse período de confinamento vai deixando os ânimos à flor da pele e vai criando algumas situações que realmente a gente não tinha noção, que se transformam em queixas uns dos outros. Mas vamos ver como isso já acontecia no período bíblico. O mandamento a respeito disso está em Tiago capítulo 5, verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. E para aqueles que têm pensado que essa pandemia é um dos sinais da volta de Cristo ou do fim do mundo, então o juiz está à porta. Cuidado com as suas queixas. Veja bem aquilo que você tem falado uns dos outros no seu dia a dia. Os seus comentários serão
passíveis de julgamento, julgamento por Deus e não por uma pessoa outra qualquer. Um sinônimo disso seria não murmurem das pessoas, não reclamem das pessoas. Daqui a pouco nós vamos ver que essa murmuração é como se fosse um gemido da nossa parte por conta de alguém. Na nossa impressão, no nosso sentimento, alguém tem feito a gente gemer. Eu estou falando sobre esse alguém com o sentido de me queixar dele. Definição: queixar-se do irmão é o mesmo que expressar, geralmente em conversa reservada, às escondidas da pessoa criticada, um descontentamento, impaciência ou desagrado para com ele. O interessante é uma marca dessa expressão como pecado. Então nós nos queixamos de alguém em secreto, em momentos que aquela pessoa não pode ouvir a queixa e até mesmo se justificar ou argumentar de alguma forma a respeito da sua conduta, o porquê que ela tem feito aquilo. É feito às escondidas. A murmuração se torna pecado. E essa queixa se torna murmuração e pecado quando é feita às escondidas, sem que a pessoa mesmo saiba o que estão falando a respeito dela. As circunstâncias difíceis ou irritantes podem trazer à tona o melhor que há de dentro de um cristão, mas também pode revelar o que há de pior nele. E é exatamente o que nós temos vivido. Estamos vivendo situações difíceis, irritantes, situações de insegurança. Então, algumas pessoas vão ficando apavoradas, não conseguem dormir, por diversos motivos, as emoções vão brotando de uma forma que talvez nunca tivesse acontecido, a pessoa nunca tinha experimentado aquele sentimento. E isso vai mostrando o melhor de cada um, como também o pior de cada um. O melhor quando a pessoa reage da forma correta, mas o pior quando a pessoa não tem reagido da forma como Deus nos ensina a reagir. Pode ser que as pessoas suportem com paciência tais circunstâncias, confiante de que Deus fará cooperar todas as coisas para o seu bem, como um princípio bíblico, né? Eu tenho procurado me esforçar para pensar nisso, que essa pandemia, de alguma forma, Deus vai usar isso para nos trazer muitas lições. Como Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu penso que em algum momento nós vamos perceber ou experimentar isso, que de alguma forma tudo isso vai cooperar para o nosso bem, porque temos amado a Deus, temos procurado servi-lo de todo o nosso coração. Então, por outro lado, a pessoa pode não tirar nenhuma lição disso, não se tornar alguém melhor e pode passar a vida mais resmungando ainda mais, porque as coisas não estão indo bem para ele. Então, ou você melhora, ou você se torna um resmungador crônico diante das situações que estão passando. O que você tem sentido na sua vida em particular? Você tem resmungado mais do que antes? Ou você tem melhorado? Você tem tirado lições desse tempo de confinamento e de oportunidade até de convívio com pessoas com quem você não convivia tanto, até mesmo da sua própria família. E se acontece que um certo irmão está contribuindo para o seu desconforto, ele pode começar a se queixar desse irmão em todos os seus círculos de amigos. Então aqui é quando a situação já está insuportável ou já passou do nível de tolerância e a pessoa não aguenta mais conviver com aquela pessoa e se torna insuportável para ela e ela começa a falar em todos os ambientes que ela se relaciona, em todos, até mesmo nas redes sociais, ela vai e tenta desabafar, criticando os seus amigos, seus parentes, as pessoas próximas da igreja, e tudo que ela vê, critica, se torna um crítico de tudo que observa. Tudo tem defeito, tudo poderia ser melhor. Então, se a pessoa está se tornando alguém assim, está usando de forma errada esse período de distanciamento pessoal que Deus tem nos permitido, também como outras privações que temos experimentado. De tudo temos que tirar lições e aproveitar bem o que Deus tem permitido que nós passemos.
mas eu sei que isso não é nada fácil. Já não era no tempo em que esse texto foi escrito. Tiago, irmão do Senhor e principal presbítero da igreja de Jerusalém, tinha muita compreensão de como funciona a confiança em Deus dentro das circunstâncias do dia a dia. Sobre isso ele escreveu uma carta, orientando as pessoas sobre o comportamento que deveriam ter. Algo que Tiago observou foi que, mesmo nós, os cristãos, temos a tendência de transferir para os outros a culpa, né, como justificativa do nosso estado emocional de depressão, impaciência ou irritação. Então é mais fácil culpar alguém, se queixando de alguém. Olha, eu estou vivendo assim, eu estou irritado assim, eu estou assim depressivo por causa de alguém. Então a culpa não é minha, é alguém que está me deixando assim. Às vezes as pessoas se queixam até de Deus nesse sentido. Por que que Deus não acaba logo com isso? Por que que Deus não interrompe tudo isso que nós estamos passando? Às vezes não tem coragem de culpar Deus, mas aí culpa um governante, um líder político, e assim nós temos visto as críticas crescerem. Não quero defender ninguém aqui, nem entrar em detalhe a respeito disso, mas as pessoas precisam ter alguém para quem jogar a culpa do que elas estão sentindo e passando. Isso vai ficando uma situação insustentável em que todos se queixam um do outro. E Tiago estava vendo isso acontecer na igreja. Então, às vezes as pessoas passam a abrir a boca em conversa com amigos, se queixando, murmurando, gemendo a respeito do desgosto que fulano e beltrano têm causado. E a tendência é, enquanto estivermos confinados, essas críticas se acentuarem. E depois que formos liberados, a situação vai piorar ainda mais, porque as pessoas vão se ver voltando ao trabalho e tendo condições piores do que antes, porque os salários foram reduzidos, outros perderão o emprego. Então a situação pior ainda não está acontecendo. Eu não quero ser nenhum profeta da desgraça, mas é natural, se você pensar um pouco no que vai acontecer, as coisas antes de melhorarem vão piorar ainda um pouco e as críticas vão aumentar. E nós devemos estar preparados para isso, para lidar com isso corretamente, tirarmos lições e crescermos na nossa fé e na nossa experiência com Deus. Tiago, vendo como essa poluição se generalizava e ameaçava a saúde do corpo de Cristo, exclamou: meus irmãos, isso não pode ser assim. Então veja bem, Tiago já estava lidando com isso como presbítero, como líder da igreja naquela época. Tá bom? Então isso é uma situação para gente nova, mas situações assim sempre aconteceram nas igrejas, no mundo, nos governos, e sempre houveram queixas, e as pessoas que se prenderam às queixas sem aprender lições nenhuma, acabaram perdendo com isso. Lembrando ainda do agravante, que quem se queixa será julgado. Está se colocando em situação de julgamento por Deus. Uma observação. Lendo o mandamento, você pode ter notado que se fala em juízo para os que não vivem de acordo com o mesmo. Nesse detalhe, Tiago apresenta todos os 3 mandamentos de modo igual. Então esse mandamento é dividido em 3 partes. Não julguem uns aos outros, não falem mal uns dos outros, não se queixem uns dos outros. Então quem não cumprir esse mandamento, quem não entender como deve lidar com esse mandamento, desdobrado em 3 partes, então estará se colocando em situação de julgamento por Deus. Todas essas atitudes, diz Tiago, são pecados que desagradam muito a Deus, especialmente quando ocorrem no meio do seu povo. Apesar de ser mencionado dentro do mesmo contexto, o queixar-se não é sinônimo de julgar, nem do falar mal. A palavra grega para queixar-se significa basicamente gemer, o que distingue esse pecado dos outros mencionados, e em especial ênfase sobre 2 aspectos: a impaciência
ou irritação, e a segunda, a maneira furtiva, secreta em que esta é comunicada. Então, eu estou gemendo no meu dia a dia por causa de tal pessoa. Eu estou comunicando isso para alguém que não é a pessoa que poderia resolver. Estou fazendo isso em secreto, sem que essa pessoa nem imagine que eu estou falando, me queixando dela para outro. Exemplo de queixar-se. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, judeus e gregos, eles se queixavam dos hebreus, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Atos 6:1. Foi por isso que os diáconos foram instituídos na igreja, para eliminar as queixas que estavam começando a sair do controle, ficar fora do controle, causando um desfiguramento do corpo de Cristo, causando muitos males e trazendo contendas diversas. Então, os diáconos tinham que verificar isso, resolver essa questão, eliminando as queixas que estavam presentes na igreja. Como isso se aplica a nós? Quando a Escritura diz para não nos queixarmos uns dos outros, ela quer dizer, no mínimo, o seguinte. Primeiro, os cristãos devem reconhecer que Deus utiliza as situações difíceis e penosas para desenvolver neles uma fé, uma paciência e uma esperança mais firmes e cheias de fruto. Tiago 1, 2 e 3. Então, o passar por algumas dificuldades é para criar esperança, paciência e aumentar a nossa fé. Então, em vez de nos queixarmos do que estamos passando, vamos então aprender a lição daquilo que estamos passando, sem pôr a culpa em ninguém, sem colocar ninguém em xeque no seu caráter, na sua vida espiritual. Não vamos nos queixar, mas vamos aprender com as pessoas e com as situações. Os cristãos, nas conversas com terceiros, não devem acusar os irmãos de terem causado ou intensificado as situações difíceis ou irritantes em que se encontram. Não é para um cristão julgar as motivações ou ações do irmão, isto é, no serviço dele. O cristão é responsável, isto sim, por enfrentar e lidar com as dificuldades de uma maneira que glorifique a Deus. Se alguém for culpado, ele deverá deixar isso àquele juiz que é perfeitamente capaz de lidar com o assunto da culpa. Então Deus é perfeitamente capaz de julgar se aquela pessoa é um causador de contenda, e se for, nós devemos aguardar que Deus tome a providência com respeito a essa pessoa, ao invés de ficarmos gemendo um para o outro, com uma conotação de queixa a respeito da pessoa que tem nos magoado. Tiago 1, 19, 4, 12, 5, 10 a 11 falam a respeito dessas coisas, sobre a nossa postura diante daqueles a quem temos queixas. Nós não temos, na verdade, o direito de fazê-lo, mas às vezes fazemos, e quando fazemos isso, desagradamos muito a Deus. Quando um cristão sofre por qualquer motivo, mesmo que outro irmão tenha sido causador, ele não deve queixar-se e resmungar-se. Pelo contrário, deve orar, confiando no Senhor para agir em seu auxílio. Então, a queixa deve ser substituída por uma oração. Nós devemos ainda nos empenhar mais em oração por aquelas pessoas de quem teríamos motivo, pelo menos de acordo com o nosso entendimento, de nos queixar deles. Se alguém tem nos perturbado, se alguém tem nos irritado ao extremo, se alguém tem causado complicações para o nosso dia a dia, nós devemos orar por essa pessoa, para que essa pessoa, então, seja controlada por Deus e que Deus tenha a atitude correta para com essa pessoa. Não de castigar, mas de ajudar essa pessoa a interpretar melhor a situação, olhar para essa situação de uma forma diferente e não prejudicar o corpo de Cristo. Assim eles aprendem, nós aprendemos e saímos de uma posição de julgamento diante de Deus. Tiago 5,13, Filipenses 4, 6 e 7 são a base de tudo isso. E o último ainda que pense ter bastante motivo de queixa, o cristão não deve gemer as suas mágoas aos outros, como está em Provérbios 17, 9. Ele tem apenas duas opções bíblicas, vejam bem. Em vez de gemer se queixando de alguém,
nós temos outras duas opções bíblicas, são as únicas que a Bíblia nos coloca. Suportar o irmão, ou seja, conforme foi pregado a semana passada, oferecer suporte para que aquela pessoa cresça e deixe de causar aquela dificuldade. Perdoar o irmão, Colossenses 3:13, ou de advertir aquela pessoa e aconselhá-lo para que ele não haja mais assim, para que ele mude de situação. Então, a orientação é: não fale a respeito desse irmão para outra pessoa. Vá até ele, ofereça o perdão e também o oriente para que ele não faça mais o que ele tem feito. O valor desse mandamento sobre queixumes, ou as queixas, é uma lástima ter de reconhecê-lo. Então é uma lástima, é lamentável nós reconhecermos que somos pessoas que se queixam o tempo todo de outros. As críticas proferidas às escondidas são meios desgraçadamente eficazes de se semear ressentimentos, briga dentro da Igreja de Cristo. A presença da murmuração indica que os cristãos estão assumindo uma responsabilidade que não lhes compete, e de que, se julgarem uns aos outros ou queixar-se dos irmãos, estão cometendo um pecado grave, porque gera discórdia entre os irmãos e leva a confrontações pouco amistosas. Então, destrói o corpo, corrompe, prejudica, torna-se nocivo no convívio com o corpo. E mais nocivo do que a pessoa que, na nossa opinião, está causando mal ainda. Porque nós estamos falando mal daquela pessoa e causando discórdia no corpo de Cristo. Os cristãos devem, então, manifestar em alto grau o mútuo amor e a unidade. O corpo de Cristo não pode funcionar bem quando os membros estão trabalhando uns contra os outros. Então, não devemos trabalhar uns contra os outros, mas um a favor dos outros. Inclusive, foi para isso que Deus nos deu um dom, pelo menos um dom do Espírito Santo, para cada um que crê nele, para que ele possa contribuir para o corpo, ser bênção para o corpo e edificar o corpo e não prejudicar o corpo. Assim, a igreja pode ser edificada e se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Agora, vejam bem, para a gente concluir, as pessoas se queixavam também de Jesus na época dele. E um ponto de vista que é sempre interessante, se as pessoas também tinham queixas contra Jesus, que era perfeito, imagine contra nós que somos imperfeitos. Mas é assim que as coisas acontecem e nós devemos ter cuidado com isso. Não é porque também se queixavam de Jesus que nós temos o direito de nos queixar uns dos outros. Veja bem uma situação, eu vou citar algumas coisas. Por exemplo, as pessoas se queixavam que Jesus comia com algumas pessoas e não estavam com eles. Então eles não se sentiam prestigiados por Jesus. Na verdade, era uma espécie de ciúmes. Então, eles não queriam que Jesus participasse de refeições e festas com algumas pessoas e queriam que ele estivesse com eles. Era um domínio que eles queriam exercer sobre Jesus para manter Jesus sob controle. Também as pessoas se queixavam de Jesus até mesmo quando ele expulsava demônios. Em Marcos capítulo 3, 22, diziam que Jesus estava fazendo aquilo porque ele estava possuído ou sob o domínio de Beelzebu. E isso não era verdade. Inclusive, eles estavam cometendo uma blasfêmia quando faziam isso. Blasfêmia como o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, que é exatamente atribuir ao diabo algo que tem sido realizado através do poder de Deus. E eles, com certeza, sofreram as consequências de fazerem essa queixa a respeito de Jesus. Agora, Mateus capítulo 16, versos 13 a 18, nós vemos o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você,
Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Esse era um outro pensamento, uma outra coisa que falavam a respeito de Jesus. Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para morrer por nós, mas também vencer a morte e nos dar vida eterna. E assim, tanto tinham pessoas que se queixavam, como tinham pessoas que reconheciam de fato quem Jesus é. E eu quero encerrar com isso. E você hoje, você tem se queixado de Jesus, por Jesus não lhe dar alguma coisa que você gostaria de ter, por Jesus estar permitindo que a sua vida se torne uma vida irritada, por não poder sair de casa, por não poder estar trabalhando, talvez por perder seu emprego, por o seu salário ser diminuído. O que você tem tido como queixa de Jesus? Alguma dessas? Ou você, independente das circunstâncias que tem vivido, você continua crendo que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio até esse mundo para nos oferecer vida e vida eterna? Então, se você nunca disse isso a Ele, entenda que Ele está perguntando isso para você agora. Quem sou eu para você? O que dizem por aí a respeito de mim? Quais as queixas que as pessoas têm a respeito de mim? E você tem alguma queixa a meu respeito? Quem você diz que eu sou? Então, se você nunca fez uma oração dizendo a Jesus exatamente isso, que você crê que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, eu quero orar com você agora, lhe dando a oportunidade de dizer isso a Jesus. Então, feche os seus olhos aí na sua casa e ore comigo dizendo assim: Senhor Deus, as circunstâncias não estão fáceis para nós, mas nós não queremos lhe atribuir culpa alguma a respeito disso, mas queremos pedir sabedoria para agirmos corretamente. As coisas também não ficaram fáceis para o Senhor quando esteve aqui na terra, mas o Senhor agiu corretamente. E queremos pedir que o Senhor nos ajude também a agir corretamente. Não queremos nos queixar do Senhor, de Deus, de forma alguma, nem dos nossos irmãos, mas queremos aprender a lidar com isso corretamente. E, acima de tudo, confessar com os nossos lábios que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo, pagou o preço do nosso pecado, sofreu na cruz em nosso lugar e para nos conceder vida e vida eterna. E queremos aceitar a sua proposta de vida para nós como algo que nos garantirá a vida eterna. Para isso, perdoe os nossos pecados e nos reconcilie com o Senhor. Nos torne pessoas justificadas pelo Teu sangue. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco, por participar de mais esse culto online e compartilhe ele com outras pessoas se puder. Deus te abençoe. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está. Minha alma está segura em Ti, Sabe bem. sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei